Estamos gravando. Excelente. Então, bom, gente, então, queria começar abrindo a nossa reunião ordinária da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo, com uma presença absolutamente ilustre, que é a professora Ana Luza Bolívar Dallari, mas antes dela começar, vou fazer os nossos recadinhos paroquiais. Primeira coisa, gente, coloque na agenda dia 1º de outubro, a partir das 9 da manhã, o primeiro Fórum das Valquírias Digitais. É uma iniciativa da OAB São Paulo, capitaneada pela nossa Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, EIA, onde nós vamos mostrar para vocês o resultado de uma pesquisa super abrangente. Mais de 7.500 pessoas participaram dessa pesquisa no ano passado, em que nós vimos, né, a temperatura justamente a respeito da sensação, a respeito da violência de gênero na internet, a questão da violência contra as mulheres no ambiente digital. E o que nós fizemos foi justamente buscar situações que em outros países, na União Europeia, Estados Unidos, Canadá, na Austrália, já são muitas vezes tipificadas, né? São violências já tipificadas que aqui no Brasil ainda nós não temos uma discussão muito grande a respeito de certas situações, e nós vamos discutir, e o resultado ficou incrível. Então, com a ajuda de 10 super integrantes da nossa comissão, as Valquírias, né, são advogadas de todo o interior de São Paulo, são 10 advogadas, nós vamos apresentar um dia de muitos debates, com muitas presenças ilustres. Então, são vagas limitadas. Quem quiser participar, entra nas redes sociais da nossa comissão. Aqui, a Paola colocou no fórum como é que faz aqui o preenchimento das inscrições. Inscrições limitadíssimas. Então, quem puder participar, aproveite, que vai ser uma chance bem legal de discutir o combate à violência de gênero na internet, nos meios digitais. O segundo recadinho que eu queria passar para vocês é a respeito do projeto dos DPOs setoriais. Então, como vocês sabem, a nossa comissão é responsável pela implementação das rotinas de LGPD em todas as subseções do Estado, e acontece que mais ou menos umas 50 subseções deixaram de nomear os seus respectivos DPOs. Então, o que significa que nós, né, por delegação do presidente Leonardo Sica, os integrantes da nossa comissão poderão atuar como DPOs setoriais dessas 50 subseções. Então, quem quiser pegar experiência, quiser ter aí a capacitação pela ESA das rotinas de um DPO, quem quer entrar nesse mercado de privacidade e proteção de dados, é uma oportunidade única. É só preencher aí o seu cadastro com as informações, vai passar pela Secretaria de Comissões da OAB e você poderá ser nomeado como um dos DPOs setoriais de todo o ecossistema da OAB São Paulo. Então, nós estamos nessa fase, ainda existem algumas vagas, são poucas vagas. Então, quem quiser participar, preencha aqui o formulário, e você poderá compor, junto com outros 120 e poucos colegas, como um DPO, participando aqui do ecossistema de proteção de dados do Universo OAB. E aqui respondendo a quem está perguntando aqui, gente, preenchendo. O Marcos Miranda, Nova Odessa, 13 de outubro. Logo, logo nós vamos começar. Eu acho que a OAB de Nova Odessa deve começar a fazer a propaganda. Bom, gente, sem mais delongas, eu tenho a imensa e grata satisfação de apresentar para vocês a nossa coordenadora aqui da nossa comissão, a Ana Luza, que estava um pouquinho sumida. Ana Luza, ela vai contar por que ela está tão sumida, ela está muito atarefada, né, Ana Luza? Muito, e vai para Brasília, e vai para lá, e vai para cá, vai para a Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela não para, essa moça, mas a gente pega ela pelo cabelo e traz aqui para nossas reuniões. A Ana Luza, mestre e doutora, e agora pós-doutora, né? Pós-doutora, Pós-doutoranda. pós-doutoranda, está na bica para ser Tá na pós-doutora. bica, tá na bica. Já apresentei tudo, só precisa fazer a admissão do artigo para publicar, mas Se Deus quiser, esse já agora foi. vai.
Ana Lusa, mestre e doutora em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP e pós-doutoranda pela Faculdade de Saúde Pública da USP, certo? É Falei isso. certo? Uma atuação, assim, uma atuação muito marcante na área de pesquisa clínica, na área de privacidade digital, envolvendo saúde pública. A Ana Lusa conhece como ninguém, principalmente as interações envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, uma série de outras normativas, e hoje a Ana Lusa vai nos brindar com suas pesquisas mais recentes. Então, sem mais delongas, Ana Lusa, eu tenho a satisfação imensa de transferir para você a palavra. Aproveite, a Ah, palavra é sua. maravilha. Bom, antes de transmitir aqui a minha apresentação, eu quero saudar, né, a todas e a todos membros dessa nobre comissão presentes aqui nessa noite chuvosa, de frio, né, que causou alguns transtornos para nós hoje à tarde. Muito obrigada. Eu fico muito honrada com a presença de vocês, de estarem aqui conosco, né, à tarde, no momento já de descanso, de família, poder escutar, poder compartilhar aqui conosco inquietações. Depois eu quero agradecer a organização da OB, da comissão, em nome aqui do nosso presidente, o professor Dr. Solano, a quem eu tenho muito orgulho e muita honra de chamar de amigo. Fomos colegas, continuamos amigos, pessoa a quem eu nutro uma profunda admiração. Eu falo isso e ele fica sempre constrangido, mas eu sempre reconheço e agradeço, faço questão de agradecer publicamente, até como forma de liturgia, e aproveitar que está sendo gravado, a importância do professor Solano na minha carreira, na minha formação, não só me dando de forma muito generosa insights, orientações, sugestões, as quais todas eu acatei veementemente, mas também pelas oportunidades que me deu, e uma dessas oportunidades é aqui, de estar com vocês, agora me designando, renovando, né, a minha atribuição como coordenadora de questões de saúde. Eu fui evoluída, porque antes era Health Tech, pesquisa clínica, agora é saúde como um tudão, e é uma enorme responsabilidade para mim. Muito obrigada, doutor Solano, aqui publicamente agradecendo Vossa Senhoria por mais uma oportunidade. Então, eu vou compartilhar sem mais delongas aqui com vocês. Conseguem ver a minha apresentação? Tá transmitindo, Ah, professor tá, Solano? tá perfeita, Ana Lusa, tá muito boa. Ótimo, então tá. Pessoal, Você tá só com o coube. cabelinho mais curto aqui. Ai, sim, nunca mais vou cortar o meu cabelo, mas deixa assim. Sem mais delongas, então, o tema que sugeri para abordar aqui com vocês é um panorama regulatório da inovação em saúde, né? Eu sou o doutor Solano e eu, o doutor Solano muito mais ainda, adoramos tecnologia, inovação, e eu tenho me dedicado muito ao estudo da tecnologia em saúde, da inovação em saúde como um todo, né? E nisso inclui também pesquisa com seres humanos, né? Regulação, dispositivos médicos e inteligência artificial na saúde, que eu acho que eu vou tocar aqui um pouco para vocês de uma forma muito técnica, né? Eu tenho escutado por aí é uma corrida insana, né? No mercado, quem lança a novidade mais gritante da tecnologia em saúde, mas sem abordar uma questão crucial, que é a questão regulatória, em sendo a saúde regulada, fiscalizada e controlada pelo poder público. Não é a Ana Lusa falando, é o artigo 196 da Constituição Federal. Portanto, acho que é essencial abordar aqui um panorama regulatório, né? Mais do que regulação, uma das nossas maiores preocupações do professor Solano e minha é de equilibrar e calibrar a inovação com a regulação que nós já possuímos, né? Que já é muito robusta, de modo a não impactar a inovação
na área da saúde. Então, vou falar um pouquinho do projeto de lei que visa regulamentar a inteligência artificial na saúde também. Bom, o professor Solano já falou um pouquinho das minhas credenciais, né? Eu sou doutora, mestre em Direito pela USP, eu estive envolvida em algumas obras relacionadas à pesquisa clínica, publicação da minha tese de doutorado, LGPD na saúde e LGPD na saúde digital durante a pandemia. Publico alguns artigos científicos e o Jota, consultor jurídico relacionado à tecnologia em saúde e as crises momentâneas, o Jota me pede para abordar alguns temas específicos. Depois, quem quiser aprofundar, é só buscar o meu nome, Ana Lusa Jota, que todos os artigos estão lá, ou Ana Lusa, consultor jurídico. Bom, sou membro, né, da comissão coordenando a área da saúde. Fui consultora para o Ministério da Saúde, consultora contratada pela Organização Mundial da Saúde, e estive envolvida na redação da política de privacidade e do relatório de impacto à proteção de dados relativas ao aplicativo Meu SUS Digital, que eu acho que todo mundo aqui deve ter no celular, que me trouxe uma experiência, uma maturidade muito profunda na área da saúde. Doutor Solano, foi muito impactante para mim vivenciar o SUS de cima, no sentido de estar lá dentro do Ministério com os gestores do SUS em reuniões estratégicas. Eu acho que a minha vida profissional e até mesmo pessoal mudou muito depois dessa oportunidade. Também redigi a política de privacidade, bom, relatório de impacto, algumas consultas, notas técnicas relativas à aplicação do meu SUS digital, da LGPD ao meu SUS digital. Então, estive envolvida ali na desenho da arquitetura de dados da Rede Nacional de Dados em Saúde, com reuniões diárias com DataSUS. Eu acho que depois dali eu virei uma outra profissional. Né? Sou advogada em São Paulo, né? Hoje consultora para a área de inovação, pesquisadora e também professora, ministrando aulas, cursos gravados e os meus próprios cursos também voltados para inovação em saúde e LGPD na saúde e pesquisa com seres humanos. Aqui algumas obrinhas que a gente sempre compartilha, porque dá tão pouquinho dinheiro, né, professor Solano? Então a gente compartilha mais para, enfim, quem quiser depois buscar. Aqui uma fotinho de um curso que eu ministrei sobre regulação da tecnologia em saúde para os servidores da Anvisa. Eu compartilho, eu comentei com o doutor Solano que essa foi um grande passo, um grande impacto na minha carreira também, estar dentro da Anvisa, falando sobre tecnologia, havendo sido contratada pela Anvisa para falar sobre isso para os servidores, para quem regula. Então, foi um curso esse que eu fiz de 3 dias, foram 24 horas de curso, em que eu esmiucei a ciência de dados, esmiucei ética aplicada à ciência de dados, estatística, regulação em si, panorama regulatório, e debati questões cruciais como regulação da inteligência artificial com quem regula, né? E lá foi muito impressionante porque eu estive nas áreas, nas salas, eu falei com quem analisa pacotes de avaliação de softwares médicos, eu almocei com quem redigia as perguntas e respostas da Anvisa, né? Eles me levaram em todo lugar onde a magia acontece, que são na GGTPS, na GGDCM, né? Medicamentos e softwares médicos, e eu faço questão, como professora, como profissional, de compartilhar esse momento que foi para mim uma conquista pessoal minha. Eu nunca imaginei que eu estaria dentro da Anvisa ensinando, né, e aprendendo com os servidores. Mas vamos lá, gente. Tecnologia em saúde, ela é um assunto que é praticamente novo, né? Ele evoluiu com a pandemia. Então, com a pandemia, nós ganhamos 700 mil mortos, mas como em toda crise global, o próprio professor Solano aborda isso, né, dando exemplos como a Segunda Guerra Mundial, né, do desenvolvimento da tecnologia a partir de crises.
e durante a pandemia nós enfrentamos essa crise de saúde pública global, em que os atendimentos precisavam continuar, né? Então, eu trabalhava numa multinacional americana de saúde digital, de telemedicina, e consegui acompanhar toda a evolução regulatória para regulamentar aquilo, porque até a pandemia, a telemedicina não era regulamentada, pelo contrário, telediagnóstico, teleprescrição eram proibidas pelo CFM, né? Então, a pandemia ela trouxe essa necessidade dessa corrida normativa para viabilizar a fluidez daquela tecnologia e acomodar aquele momento de crise para que a saúde continuasse, para que os atendimentos continuassem, né? Os hospitais estavam lotados, pronto-socorros lotados, eram 5 mil mortos por dia, né? Não é nem um pouco isso, porque tinha naquela situação a notícias de que havia subnotificação, mas enfim, fato é que crônicos continuava, cirurgias eletivas também, a saúde continuava, prestação de ações e serviços de saúde. Então, trago aqui um quadrinho bem rápido, né? Não é nem a intenção aqui esmiuçar, um pouco da evolução normativa e um vis-à-vis a LGPD, né? Para mostrar para vocês que até a LGPD entrar plenamente em vigor no que diz respeito à aplicação das sanções com relação às sanções administrativas que ocorreu em 1º de agosto de 2021, né, essa vigência escalonada, a porteira já ficou completamente aberta, né, a porteira dos dados, por isso que eu digo que não se fala mais em Data Lake, nem Data Galaxy, nem Data, Big Data, mas Data Galaxy, né, então até a LGPD entrar em vigor plenamente, tudo já tinha sido feito em termos de integrações de tecnologia, né, a gente fala em APIs que promovem as integrações de softwares para viabilizar a troca de dados, no caso, dados pessoais sensíveis de saúde. Então, aqui trouxe um pouco da evolução normativa para vocês. Enquanto isso, a agenda regulatória da NPD em nada, agora a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, professor Solano, combatíamos tanto a nomenclatura agência, porque era autoridade, agora temos que nos acostumar o cérebro para a Agência Nacional de Proteção de Dados, sem achar que estamos cometendo algum erro hermenêutico. E ela, até hoje, a Agência Nacional de Proteção de Dados não regulamentou nada do que diz respeito à saúde. Então, aqui trouxe mais um pouco da evolução normativa que culminou com a Lei 14.510, que nada mais é do que uma alteração à Lei Orgânica da Saúde para regulamentar a telesaúde. Telesaúde incluindo aí a telemedicina, mas também telepsicologia, educação física, teleodontologia, telenutrição e assim por diante, contemplando todas as áreas da saúde. Então, regulamentou e viabilizou a telesaúde. Em 2023, foi o decreto 11.358, traz ali a nova estrutura regimental do Ministério da Saúde, lembrando que houve uma alteração para um novo governo, e criou-se a Secretaria de Informação e Saúde Digital, que herdou, digamos assim, essa evolução com a incumbência de também implementar a LGPD e designar o encarregado de dados. Até então, só no final de 2023 foi designado um DPO, encarregado de dados, para o Ministério da Saúde, que foi em seguida depois substituído pela designação de um novo, que ainda é a doutora Adriana Marques, que continua lá, e eu trabalhei com a DPO, eu fui contratada para trabalhar com a DPO e a formação do comitê LGPD no Ministério da Saúde. Enfim, algumas lacunas, né? A LGPD, ela traz muitas lacunas relacionadas à saúde. Para começar, a LGPD não conceitua dados pessoais sensíveis,
ela não conceitua dado pessoal sensível de saúde, genético e assim por diante, o que pode ser uma grande falha e devendo ser um conceito que precisa ser harmônico com o conceito amplo adotado pela Lei Orgânica da Saúde. Saúde não é só ausência de doença, né? Saúde é um conceito amplo que inclui questões sociais, econômicas e também de ausência de doença. Então, esse conceito ampliado traz essa vicissitude para a saúde, que não é só não estar doente, né? Saúde é um bem-estar completo, físico, mental, psíquico, de saneamento básico, e isso traz uma grande característica para a saúde, porque quando se fala em saúde, fala-se em dado pessoal sensível. Né? Eu tenho estudado, pesquisado e chego cada vez mais à conclusão de que, por exemplo, num ambiente hospitalar, no ambiente de uma organização de saúde, a gente só fala em dado de saúde, ponto. Nome completo, CPF, é um dado de saúde nessa conjuntura organização de saúde. Bom, a agenda regulatória da Agência Nacional de Proteção de Dados traz ali, finalmente, a regulamentação de questões relacionadas a dados pessoais sensíveis da saúde, como obtenção de vantagem econômica e conceituar o que é tutela da saúde. Doutor Solano, eu tenho dito que a base legal tutela da saúde tem sido hoje aplicada de forma promíscua, inclusive por big techs, por health techs, em detrimento de outras bases legais que podem muito bem dispensar o consentimento e que não são muito faladas, como exercício regular de direito. Exercício regular de direito é a base legal que nós utilizada para, ao menos deveria ser, no âmbito da saúde suplementar, né? Porque tutela da saúde só pode ser utilizada por organização de saúde, só para quem tem quimés. Fato é que saiu o relatório último, né, da agência, eu ainda falo a autoridade às vezes, a Agência Nacional de Proteção de Dados com prestação de contas, e fato é que não tem nada ali de saúde. Para a fase 2, continuamos na expectativa, né? Pelo menos foi publicada aquela medida provisória que, além de fortalecer a agência, né, dentro de sua natureza jurídica de composição da administração pública indireta, traz ali 218 fiscalizadores e reguladores, né? E isso pode trazer uma força maior para a agência e pode aumentar o nível de fiscalização na área da saúde, viu, doutor Solano? Então, não tem mais desculpa de que não há braço na agência e muito provavelmente essa estrutura mais robustecida poderá trazer aí mais força para a NPD. Portanto, se a organização de saúde ainda não tem um programa de privacidade, doutor Solano, é bom ter, porque vejam na minha tela, doutor Solano, eu participo da pesquisa TIC Saúde do Nick Berrins, como sendo especialista, ajudei na delimitação das perguntas que são feitas na pesquisa para organizações públicas e privadas de saúde, e veja que essa pesquisa é de 2024, provavelmente a pesquisa desse ano vai repetir esses números, e é assustador. Vejam o que mostra essa pesquisa, que é uma pesquisa com uma metodologia altamente rigorosa, é uma pesquisa que, inclusive, encontra-se registrada, cadastrada na plataforma Brasil, ela passou por um comitê de ética em pesquisa, né? Então, menos de 50% dos estabelecimentos possuem um programa de privacidade minimamente implementado, e as organizações que possuem um relatório de impacto à proteção de dados, o RIPD, né, o DPIA, ele é muito, muito menor. E isso evidencia o abismo assustador no qual o Brasil se encontra em termos de prestação de contas, em termos de proteção da privacidade e proteção de dados pessoais na área da saúde. É muito assustador. Eu fiz no meu relatório, doutor Solano,
pesquisa, né, de pós-doutorado, ela juntou ali a minha atuação no Ministério. Então, eu fiz um levantamento, o meu artigo é agência de tratamento na, no SUS. Tá? Então, basicamente, eu levantei todas as secretarias municipais que têm um DPO designado ou não. E é muito assustador. Foi uma pesquisa bastante robusta e levantei 12 ou 13 secretarias com DPO publicado, disponível no site da secretaria, porque há uma grande complexidade do SUS, o SUS é muito complexo e há uma equivocada impressão de que o DPO da prefeitura seria suficiente para cuidar também da atenção primária. Então, foi uma experiência que eu posso dizer bastante traumatizante para mim, porque pesquiso, estudo, debato, publico sobre LGPD na saúde de uma forma quase que viciada, assim, já estou me afastando um pouco, porque é um assunto que eu já estou um pouco cansado, porque não tenho muita força, eu repito e falo as mesmas coisas há 7 anos, mas me deixou bem traumatizada essa pesquisa e essa realidade. Então, características, né, da aplicação, a gente não tem como falar, doutor Solano, é muito, é condicional falar do panorama regulatório da saúde, da inovação em saúde, falar sobre 2 assuntos, LGPD e pesquisa com seres humanos. Por exemplo, a pesquisa clínica. Não temos como escapar da ciência de dados, né? Porque algumas características, né? Então, não tem como falar em LGPD na saúde sem dominar direito sanitário. Então, eu preciso, quanto mais eu estudei Constituição Federal, Lei Orgânica da Saúde 8080, Lei Orgânica da Saúde 8142, Decreto Regulamentador 7580, né, as NOBs e assim por diante, eu consegui entender mais a interpretação da LGPD aplicada na saúde, e eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar muito claro, que no Brasil ele adotou um sistema de saúde único, né, tudo é SUS, é errado, é equivocado, me causa repulsa quando eu escuto, inclusive, colegas que se dizem da Life Science falando que no Brasil existe 3 sistemas, saúde pública, saúde privada e saúde suplementar. Isso é terrivelmente equivocado. No Brasil só existe um sistema adotado, que é o sistema universal, que acolhe um subsistema, que é o sistema privado. E esse subsistema acolhe mais um subsistema, que é o sistema de saúde suplementar. Então, quem é meu aluno sempre sai conhecendo pelo menos isso, né? E na saúde é um tratamento de alta escala, não tem como sair, não tem como dizer a minha clínica é uma microempresa, mas atende 100 pessoas e tem ali um prontuário que, na verdade, é um desktop e que está terrivelmente terrivelmente é bem Trump, né? Terrivelmente vulnerável e também é interligado, né? É um paciente que provavelmente fez um exame numa outra clínica, foi internado tomou uma vacina no postinho, então é alta escala de qualquer forma. Então são várias as categorias, não só dado de saúde. Na saúde eu preciso saber dado racial, eu preciso saber dado genético, eu preciso saber orientação sexual, eu preciso saber, quanto mais eu trato, melhor, uma saúde mais integral, integral como princípio também constituinte do Sistema Único de Saúde. A linha de tempo, a linha de ciclo, do ciclo de vida começa no primeiro ato de vigilância em saúde, o nascimento, e termina com o último ato de vigilância em saúde, que é a morte. Né? Então, são vários agentes entrelaçados cada vez mais envolvidos por conta da tecnologia. As organizações de saúde, elas têm capacidade tecnológica, densidade tecnológica para ofertar serviços e ações de saúde. Elas não têm densidade tecnológica para também desenvolver. Então, acabam contratando health techs, contratando big techs para prestar essa tecnologia. E são big techs que são integradas a prontuário eletrônico, aos sistemas do DataSUS, e isso precisa ter muito cuidado para não causar incidente de segurança, para não causar tratamento indevido,
ou inseguro, que tragam prejuízos para a população, prejuízos para a saúde coletiva e prejuízos para a sociedade como um todo. Mas tudo bem, eu trabalho com isso, eu sou favorável que as big techs atuem, que as health techs atuem. Não há nada que a LGPD impeça, né? Pelo contrário, a LGPD ela promove a inovação, ela promove o desenvolvimento científico. Parece-me muito equivocado usar a LGPD para impedir acesso a dados de saúde, quando ela traz os mecanismos e as ferramentas para viabilizar isso de forma segura. Mas eu tenho que saber, eu tenho que ter uma técnica para aplicar isso. Né? Já falei do Data Galaxy, já falei da ausência de regulamentação, como, por exemplo, obtenção de vantagem econômica de forma irregular, aplicação equivocada da base legal, né? Aplicação equivocada de tutela da saúde, os conceitos, né? É errado dizer que a autonomia, que o consentimento é hierarquicamente superior. Então, eu tenho dito que na saúde, depois é só ler mais, quem quiser aprofundar o assunto, eu tenho alguns artigos publicados nesse sentido, de que existe autonomia física, psíquica, essas são autonomias sobre o próprio corpo, que são princípios do SUS. Sobre autonomia física e psíquica, o consentimento físico e psíquico, né? A minha autonomia, ela recai. Agora, existe também uma terceira dimensão aqui, que é o corpo eletrônico. Então, sobre corpo eletrônico, eu aplico outras bases legais. Então, eu posso consentir passar por um procedimento, uma cirurgia complexa, uma radiação, mas sobre esse ato existem outras questões que podem viabilizar a dispensa do consentimento, como uma notificação compulsória, como compartilhamento daqueles dados com a, a, o plano de saúde, a tecnologia que está ali armazenando, né? Então, uma Big Tech, uma empresa de tecnologia, né? Uma Philips, uma Samsung, que disponibiliza aquele software como um software as a service, por exemplo, são vários os fatores, as questões que eu preciso viabilizar. Então, a rarefação, né? A regulação ela é rarefeita, mas ela existe. Então, na Constituição Federal, temos ali a dignidade humana, a igualdade, a não discriminação e o direito à saúde, que é um direito universal. Tá? Não precisa nem ser brasileiro, basta estar no Brasil para ter direito ao SUS. Então, gente, isso é o nosso sistema de saúde, é a única coisa, assim, no meu entendimento, no Brasil, que a gente tem que usar uma camiseta, porque todo mundo aqui usa o SUS. Se eu tomo uma água, eu uso o SUS, porque a vigilância é a Anvisa que autoriza aquela água. Então, é mais um mito aqui que eu derrubo com muita segurança, de que todo mundo aqui usa o SUS. O fato da classe, da lousa, né, não ser brilhosa, doutor Solano, na escola, na faculdade, é porque teve uma vigilância que diz que aquilo pode prejudicar a visão. Então, por isso que essa vigilância ambiental, tá, que é do ambiente de onde eu estou, ela também é feita pelo SUS. Então, as vacinas, né? Então, qualquer pessoa, basta ser humano para ser atendido pelo SUS, inclusive indocumentado, imigrante, qualquer estrangeiro, ele pode acessar o nosso sistema de saúde. Bom, o Código Civil, quando a gente pensa em honra e etc., as leis orgânicas da saúde, a LGPD, a lei da pesquisa com seres humanos, várias RDCs da Anvisa, resoluções do Conselho de Classe, como o CFM, Ministério da Saúde, Conitec, o próprio projeto de lei, não como regulador, mas é um texto que nós precisamos ter muita atenção para que ele não ingesse a inovação e, ao mesmo tempo, promova direitos humanos. Né, aqui eu já falei sobre isso, alguns exemplos, né, de tecnologia, porque a inovação, a tecnologia, inclusive aquela que aplica inteligência artificial ou bioestatística, porque às vezes eu acho que inteligência artificial, doutor Solano, mas é mera bioestatística, viu? É estatística pura, e não tem nenhum algoritmo. Algumas fotinhos dos benefícios, das maravilhas, das quais eu sou apaixonada,
para vocês e todos os benefícios que pode trazer deficiência para o próprio SUS, né? Tem o PEBI, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que traz ali alguns exemplos de como a IA pode ser aplicada no próprio SUS, filas, direcionamento da integralidade. Como é que eu posso realizar esse princípio do SUS, que é a integralidade, e ofertar essa saúde integral, né? E essas hierarquias, como é que eu posso rastrear a saúde naquela região de saúde para ofertar o melhor, a melhor ação ou serviço de saúde naquela comunidade, naquela zona que a gente chama zona territorial, né? Então eu preciso acessar, eu tenho que entrar naqueles sistemas e eu preciso saber na vila que o Dr. Solano vive, né, ou na região que o Dr. Solano vive, eu tenho que saber se tem um rio, eu preciso saber se ali tem luz elétrica, eu preciso saber se ali tem saneamento, porque tudo isso é uma questão de saúde, né? Então eu tenho que acessar esses sistemas de saúde para poder ofertar uma melhor ação. Então, de repente, é uma zona de marisqueiras, e eu preciso investigar por que tem tanto nível de candidíase, para poder ofertar alguma coisa. E às vezes eu não preciso botar um PET scan naquela região das mulheres marisqueiras cujo recurso financeiro advém de mariscos, né? Mas eu posso pôr um chuveiro ali, quem sabe? Eu vou oferecer uma toalha para que as marisqueiras possam se secar a região íntima, e com essas ações pequenas eu consigo acabar, erradicar o alto nível de candidíase naquela região daquelas mulheres marisqueiras. E eu também posso fazer isso com inteligência artificial, né? Então, são muitos os benefícios. Eu digo que o benefício da tecnologia, ele supera os prejuízos e supera as questões eticamente duvidosas, né? Então, quando a gente vem eticamente duvidoso, todo mundo conhece os chips cerebrais de Elon Musk, né? Que tem uma aplicação primária da tecnologia para melhorar a mobilidade de pessoas com lesão na medula, o que parece muito uma funcionalidade bastante benéfica, né? Imagina, eu sou tetraplégica, eu vou querer esse chip, né? Eu vou querer mexer o meu pé, é uma questão mas também tem muitos aspectos eticamente duvidosos, né? Então, é um protocolo, eu que sou da pesquisa clínica, é um protocolo bastante dúbio, não passou por uma dupla aprovação ética, foi um estudo que foi aprovado por um comitê de ética independente, que aceita pagamento. Então, sabe, sei lá, o que foi pago aqui para poder conduzir esse protocolo, o participante, ele recebe dinheiro, né? No Brasil, por exemplo, não, o participante não pode receber dinheiro e as pesquisas são totalmente confidenciais. E nesses estudos do Elon Musk, da empresa de tecnologia dele, Neuralink, ele mesmo entrevista o participante, é uma coisa assim bastante estarrecedora. Eu acho, doutor Solano, e eu já publiquei sobre isso, que o empresário de tecnologia, que eu acho ele fantástico, o cara tem uma empresa de espacial, empresa de neurotecnologia, sabe? Ele é genial. Aspectos duvidosos, mas ele é muito genial. Só que o senhor Elon Musk, doutor Solano, teria bastante dificuldade para conduzir esses estudos clínicos no Brasil, porque ele primeiro teria que se submeter ao ordenamento jurídico brasileiro, que é completamente diferente para a pesquisa, e aqui no Brasil ele não poderia entrevistar nenhum participante da pesquisa, porque isso seria considerado uma quebra de cego, e o participante teria que ser retirado da pesquisa com o chip. Então, um pouquinho mais de tecnologia, né? Olha que incrível isso aqui, um holograma. Então, o médico consegue avaliar o exame pelo metaverso. É possível fazer também simulação da cirurgia.
Imagina um câncer, eu faço toda a análise ali por uma radiação, pela imagem, transforma aquele tumor em holograma e eu faço simulação daquela cirurgia para evitar sangramento, para evitar lesão adicional. E outra coisa, doutor Solano, que eu acho muito incrível é também de fomentar a autonomia do paciente. Né? Olha que bacana no sentido de que eu, paciente, se eu quiser e se for a minha vontade, poder assistir a minha cirurgia altamente complexa antes mesmo que ela aconteça, para eu entender o que pode acontecer comigo. Então, são as maravilhas da tecnologia, né? Que os médicos analisando dados e analisando exames de uma forma 4D, né, 360 graus para agilizar. E tudo com uso com a inteligência artificial direcionando um diagnóstico, uma terapia, um cuidado de uma forma muito mais dinâmica, muito mais eficiente do que a olho nu. Né? Então, olha essas cirurgias robóticas. Então, hoje, cirurgias já são feitas por robô. Há notícias de que não tem nem intervenção humana. É o robô fazendo a cirurgia e de uma forma bem mais eficaz. Né, esses dispositivos médicos altamente complexos que já integram inteligência artificial, já traz toda a imagem, todo o diagnóstico ali na parede da sala do exame. Né? É fantástico. Né, os robôs, os braços robóticos, e os exemplos não param por aí. Mas eu quero trazer também para vocês, vem, queridos, eu tenho um cachorrinho idoso que está aqui gemendo. Vem cá, filho, vem. Tem 15 anos. Sabia, Solano? Queridos, vai fazer 15. Mas também agora tem também eu já entro para as questões eticamente questionáveis, né, pessoal? São inovações que precisam ser avaliadas dentro daquela prerrogativa do poder público, regulador, artigo 97 da Constituição Federal. Trouxe aqui só um exemplo de alguns aplicativos de bem-estar, então, nutrição, vibradores sexuais, então, saúde mental, né, são aplicativos que já integram ChatGPT, outros modelos de linguagem neurais, que não passaram por pesquisa clínica e já orientam, né, dão orientações e são aplicativos de bem-estar que não passam nem pelo escrutínio da Anvisa. E eu avaliei o doutorado de uma moça lá na Faculdade de Saúde Pública que fez uma pesquisa e ela levantou mais de 5.000 aplicativos disponíveis nas lojas de bem-estar que não são dispositivos médicos, e o problema aqui é a coleta de dados de saúde. Então, vejam o perigo, né? Então, aplicativos de controle de natalidade, né? Mulheres que querem engravidar, saúde mental, controle de sono, relógios inteligentes que captam dados cardíacos, batimento cardíaco. Então, é muito assustador isso, né? E aí eu trago aqui algumas RDCs da Anvisa que regulamentam o dispositivo médico, regulamentam o software médico para notificação ou registro, visando aqui uma maior segurança sanitária para nós brasileiros. Acontece, doutor Solano, que lá na GGTPS, que é o Gabinete de Tecnologias que avalia dispositivos médicos, na Anvisa tem 3 pessoas humanas que avaliam, né? Então, como é difícil eu também depositar impactos algorítmicos. Então, qualquer coisa que fale sobre diagnóstico, prevenção, monitoramento, tratamento, alívio, pode ser um dispositivo médico. E essa é uma das grandes questões hoje, até que eu enfrento no meu trabalho. As startups querendo me jurar que não é um dispositivo médico, quando eu olho para ele e digo, é um dispositivo médico, meu filhinho. Aí tem que ver qual é a classe de risco. A depender da classe de risco, eu preciso pesquisa clínica para poder registrar e comercializar aquele dispositivo médico. Então, são nuances que a gente já tem. E aí eu trago, acho que o doutor Solano já conhece o meu posicionamento, a importância da própria Anvisa, né? Quando a gente pensa em IA na saúde, e aí toda essa complexidade desse PL 2338,
né? O Sistema Nacional de Regulação Governança, mais um sistema, sabe? Que saco! E imagina um sistema, uma NPD avaliando o dispositivo médico, né? Sendo que isso, no meu entendimento, é o protagonismo sanitário da Anvisa. Então, fica aqui uma provocação. Então, algumas questões eticamente duvidosas, né? Privacidade e proteção de dados, então, vazamentos, acessos não autorizados, oriundos dessa regulamentação rarefeita, exclusão, isso me afeta muito, para mim é um grito eticamente duvidoso, que é a exclusão, dentro de um sistema que eu falei que é universal. Então, tecnologias que acabam sendo direcionadas para pessoas que podem pagar. Então, se o fulaninho tem o chip cerebral do Elon Musk para voltar a andar, ou até mesmo para ficar mais inteligente, para se transformar num super-humano, em detrimento do outro que não pode pagar por aquela tecnologia, vai ser demitido, vai sofrer um apartheid humano, né? Quem tem a tecnologia, quem tem chip, quem não tem chip, então quem tem chip é mais inteligente, vai ter emprego, vai ter acesso aos cargos mais altos. Então, isso é um impacto ético bastante preocupante, porque eu também quero esse chip. Eu não quero só que o Dr. Solano tenha o chip para ser um super Solano, eu quero ter o chip. Eu acho que todo mundo aqui quer ter o chip também. Então, essa exclusão, tecnologias excludentes. Bom, sistemas fragmentados, né? O Brasil tem só o DataSUS tem 5.000 sistemas, alguns não têm nem uso. Então, como é difícil não ter essa integração, essa interoperabilidade que viabiliza um melhor acesso a dados. Eu quero acessar dados, eu preciso acessar dados. Não só para realizar os princípios do SUS, mas também para treinar algoritmos. Eu preciso de dados brasileiros para treinar algoritmos. Aqui, para quê? Para direcionar essa tecnologia no SUS, para direcionar essa tecnologia no Brasil, evitando vieses, evitando discriminações ilícitas e abusivas, né, que podem causar exclusões digitais. Então, alto custo, demissões em massa. Hoje tem tecnologias, tem IAs que os hospitais já estão comprando, que viabiliza a demissão de 400 pessoas de telemarketing. Eu não faço mais agendamento com uma pessoa, eu faço agendamento com um mecanismo de IA. Então, as pessoas do telemarketing deixam de ser necessárias. Então, são demissões em massa, são questões eticamente duvidosas que precisam ser enfrentadas, né? No ambiente também da saúde. Falta de transparência, controle humano. Parece-me muito ingênuo achar que eu consigo alcançar transparência, que eu consigo alcançar explicabilidade em algoritmos na saúde, porque eles passam por tantos melhoramentos. Então, como é que eu vou enfrentar essa árvore, né, tão complexa? Impacto ambiental, segurança cibernética, né, os vieses, as discriminações, então tecnologias que não conseguem detectar câncer de pele em pessoas negras, né? E isso é gritante porque ela inicialmente foi treinada em países brancos, escandinavos. Então, como é que eu vou enfrentar isso no Brasil? O Brasil é um país preto, né? 50% da população é negra, né? É parda ou é preta. Dilemas de responsabilidade, né? Quando é causado um dano, quem é que arca, né? Então, privacidade, uso indevido de dados, exacerbação da exclusão social. Então, isso é um ponto ético que me parece também bastante preocupante. Então, falta de regulamentação adequada no sentido de que essa tecnologia, doutor Solano, ela possa ser acessível para todos, né? E não para uma certa camada da população que pode pagar por essa tecnologia, porque ela não está disponibilizada no SUS, porque ela não foi avaliada pela Conitec, pela CEMED, né? E também de treinar, de trazer essa inovação para o Brasil. Como fazer essa inovação no Brasil que traga as particularidades do Brasil, as cores do Brasil, os gostos do Brasil, a tropicalismo brasileiro, né? Então, como é que a gente consegue tropicalizar essa tecnologia, essa inovação aqui dentro, nos nossos data centers, nos nossos instituições de saúde? Doutor Solano, as instituições de saúde, as nossas universidades públicas fazem
milagres, lindos milagres com tão pouco dinheiro, doutor Solano, tão pouco dinheiro. Imagina direcionar melhor essa verba pública, talvez uma super emenda parlamentar direcionada para pesquisa, para inovação aqui do Brasil e essa tecnologia ser talvez comercializada lá fora, exportada, mas também fazer aqui dentro. Então, eu gosto dessa frase, né? Nas tecnologias de saúde, a inovação ela só é verdadeira e eficaz quando ela caminha lado a lado da ética, da responsabilidade, da proteção de dados pessoais, garantindo a inclusão, igualdade no acesso e segurança para transformar vidas de forma justa, universal e sustentável. Talvez esse seja o maior desafio, né? Mas fica aqui essa ponderação para vocês. Quem quiser me seguir no Instagram, todas as tecnologias lá nos stories eu publico tudo que está acontecendo, eticamente duvidosa ou não, eu coloco lá nos stories para quem quiser acompanhar o grito, do último grito da inovação em saúde, eu vou ficar muito honrada. Quem quiser me seguir, aprender, compartilhar, debater, eu sou bem mais ativa do que no próprio LinkedIn. Então é isso, eu acho que tá aqui tudo bem por aqui e devolvo aqui, não sei se eu falei demais, mas devolvo aqui uns minutinhos para quem tiver algum comentário, alguma pergunta. E agradeço mais uma vez ao Dr. Solano e também ao Dr. Leonardo Sica pela designação e pela oportunidade. E não deixem de ir Excelente, nas como sempre. Valquírias participem da DPO, porque ter no currículo ou no memorial acadêmico que foi DPO de uma subseção do AB é assim, é um grito lá na fase de avaliação do memorial. Exatamente, muito bem colocado. Como sempre, na Luz, é um show, muitos elogios aqui no chat. E temos algumas perguntas aqui na Luz. Vamos ver se você tem uns minutinhos para responder umas perguntinhas. Eu falei, acho que alguém aqui é mãe, né? Eu tenho meu pequenininho que daqui um pouco vai estar gritando Ah, não, na porta, rapidinho. mas tá tudo bem. Rapidinho. O Fabiano aqui, nosso amigo DPO em Jacupiranga, perguntou o seguinte: como é que seria analisado no Brasil, né, em teoria, um caso envolvendo um paciente que buscou terapia via inteligência artificial e se sentiu prejudicada? Pô, não podia ter uma perguntinha mais fácil? Hum, é um grande problema. É um grande problema, porque, para começar, eu falei da questão da regulação, né? Chat GPT, isso é um grande abismo, doutor Solano. Tem muito médico, tem muito CEO, bambambam, do Hospital G5, prometendo soluções que é simplesmente integrar ChatGPT, um outro modelo de linguagem modal, ao prontuário do hospital. Isso é muito preocupante porque não passa pelo escrutínio da Anvisa. Tem muitas soluções internas, tá, que podem ser consideradas um dispositivo médico. E em sendo um dispositivo médico, eu tendo uma regulação, eu consigo, pelo menos, não reduzir a minha infração sanitária, né, de saúde pública, em termos de um dano quanto a esse. Essa pergunta é a pergunta de 1 milhão. Deu 1 milhão, porque é muito difícil eu me sentir lesado e eu buscar uma indenização contra a OpenAI, por exemplo, porque ela vai alegar milhões. Eu, sendo advogada da OpenAI, me dei esse caso, porque eu consigo tirar a responsabilidade dela, assim, em preliminar. Eu nem vou para o mérito. Eu já digo que não é um dispositivo médico, não diagnostica, quem diagnostica é o médico, né? E, portanto, não tem responsabilidade. Eu já peço ali uma incompetência, enfim, preliminarmente, por conta disso. Isso é um grande risco. Há casos de Então, suicídio, há é casos um de grande risco. mutilação. Até porque, né, Ana Luz, a inteligência artificial, na verdade, ela não é generativa, ela não é inteligente, né? Ela pega um monte de dados e ela vê, assim, matematicamente a chance de uma palavra suceder a outra. Então, ela não sabe o que ela está falando, ela não tem como ter técnica, empatia. O que ela Exato. faz, na verdade, assim, ela monta uma frase com base num monte de dados que ela analisou. Então, Ah, assim, é um perigo, na verdade. É um uso indevido. Seria como se eu tentasse processar, né, o pai de santo porque a macumba não deu certo.
É Concorda? isso, é isso. E eu É, tenho o meu ChatGPT é Pro, eu ainda pago pelo ChatGPT. Eu gosto, eu começo meu trabalho com todas, viu, doutor Solano? Aliás, façam os cursos, doutor Solano, vale a pena, todos os centavos nos cursos, doutor Solano, façam todos esses isso cursos. mesmo. Mas eu começo meu dia com todas. Para completar, eu abro o Canva. E aí eu gosto de um pouquinho de cada. No Perplexity, eu gosto de coisas mais refinadas, mas aí eu pego a resposta do Perplexity, boto no chat GPT, é uma grande loucura o que eu Ana faço. Lúcia, deixa eu aproveitar você aqui antes que você vá embora. Ó, o Marcos Miranda, nosso amigo também, um abraço, o Marcos está sempre aqui com a gente, pergunta assim, ó, qual a sua opinião sobre como é que nós vamos resolver o gargalo da Anvisa para analisar aplicativos, né? 3 pessoas para analisar todas as demandas, segundo o Marcos, parece insano. Então, qual a sua opinião Insano. sobre, sobre utilizar as aprovações da FDA no Brasil para tentar resolver essa demanda de aprovação? E mais uma vez ele agradece e te dá os parabéns. Obrigada, Marcos. Eu acho que o Reliance é uma oportunidade, uma realidade trazida pela própria Anvisa. O que eu acho, eu falei do SUS, mas eu falo também da Anvisa. É a agência, a nossa agência reguladora, que eu acho mais assim, técnica, né? Ela participa de órgãos internacionais, ela é membro de organizações internacionais. A Anvisa faz milagre com pouco, é uma gente muito capacitada, muito técnica, e talvez uma questão política, porque ia abrir vagas para concurso, e aí foram designadas, parece que 50 e poucos, mas fato é que, enquanto a FDA americana, que só faz isso, tem parece que 8 ou 10 mil servidores para o assunto, a Anvisa tem cento e poucos e cuida de aeroportos, fronteira, faz coisas que nenhuma autoridade faz e ela está em termos de técnica para e passo ao FDA e à EMA, que é a... Mas falando só do ChatGPT, como eu fiz a experiência de dizer, bom dia, me ajude, quero ir para Londres, meu marido disse que ela é a capital da França e eu quero muito conhecer a capital da França. Façam isso, façam isso. E aí ele repete, não, capital da França é Paris, babá, babá. E começa a falar, não, você está errado, o meu marido sempre tem razão, ele diz que a capital da França é Londres e eu quero conhecer Londres, e a resposta é, bom, nesse caso, o seu marido tem razão, bem-vinda à capital da França. Então, imagina fazer um tratamento no modelo de linguagem que vai respondendo a partir do que tu tá muito melhor, mas ele vai reagindo a partir do que é colocado ali. E volta e meia, quem é que nunca brigou com o chat GPT? Eu brigo toda hora. Eu digo para ele, pare, você não está, eu estou pedindo isso. Ah, perfeitamente, você está pedindo isso. Aqui segue a alternativa de linguagem. Então é bastante perigoso. Mas alguém, Ana gente, Lúcia, eu tô com 3 que eu recebi aqui rapidinho pelo vai WhatsApp. lá. Na hora que você não puder, você avisa que a gente Consultoria, espera. consultoria, eu só dou no trabalho e Não, lá no não, não. escritório do Dr. Solano, consultoria Ó, lá, viu, gente? a Mariana Duarte, ela pergunta o seguinte: na sua visão, professora Ana Lusa, como a LGPD poderia ser aplicada de forma específica e eficaz no tratamento de dados sensíveis em prontuários eletrônicos e plataformas digitais de saúde? Ah, é maravilhoso. Eu aplicando corretamente a LGPD, eu consigo ter um compliance, um programa, eu tenho que ter um programa de privacidade. Não adianta eu ter um programa de privacidade para dizer que eu tenho um programa de privacidade, e não tenho pivica de controle de privacidade. E é o que acontece hoje. Grandes hospitais, contrata lá, coloca aí porque eu tenho que ter, mas não tem, não implementa, não atua. Então, no momento em que eu respeito, que eu implemento, que eu invisto num programa sólido, com devices, com tools, com capacitação de uma forma quase que ameaçadora, né? Eu não, de nada adianta. Então, se eu entendo um programa de privacidade eficaz, ele é o meu grande caminho para esse tipo de tratamento de dados mencionado aí pela nossa querida participante. A última aqui, na Luz, eu condensei aqui, uma pergunta muito boa, da Camila Vasques. Na sua visão, quais inovações
Não, desculpa, não. Quais são os principais desafios jurídicos para equilibrar inovação tecnológica em saúde? E ela cita aqui como o uso de IA em diagnósticos e a proteção da dignidade e autonomia do paciente. Ai, que incrível! Bom, eu começaria com um bom programa de privacidade e proteção de dados, que me viabiliza acesso seguro e adequado a bancos de dados para poder realizar pesquisas com seres humanos. Lembram do caso da venda do zóio, da venda da íris? Né, aquilo era pesquisa. Ninguém me perguntou a minha opinião, ninguém me pagou para isso, então eu não falei nada, mas aquilo era uma pesquisa. Então, uma pesquisa antiética. Todo mundo foi na questão econômica. Não, porque não pode vender, porque havia consentimento, porque é consentimento. Não, mas na verdade não podia, porque era uma pesquisa e aquilo precisava estar aprovado por um comitê de ética em pesquisa. Então, atrelar LGPD com pesquisa, então, um bom relatório de impacto algorítmico, né? E para poder ou notificar ou registrar, dependendo, tem que fazer pesquisa clínica com aquele device ou não, ou notifica o registro na Anvisa, porque me traz um compliance melhor. A minha tecnologia sendo regulada, né, não é notificada pela Anvisa, eu vendo ela muito mais fácil, ela ganha um valor do que ser um appzinho vagabundo ali disponibilizado nas lojas para baixar de graça para poder arruinar a tua vida coletando teus dados, né? Então, é um investimento que tem que ter, tem que investir num programa de privacidade e num programa que viabilize. Hoje, no meu trabalho, eu só tenho feito isso. Eu faço políticas para acesso de bancos de dados. Então, eu tenho trabalhado muito com genética quântica, né, de acessar esses bancos de dados para viabilizar esse tipo de pesquisa e poder inovar. Mas aí não adianta ter um programa capenga, lento de privacidade, não faz ali uma politicazinha no chat GPT e deu, que aí começa mal, começa mal. Como é que é negócio quântico aí? Como é que chama? Genética quântica. Então, gente, olha só, a professora Ana Lusa, para quem for assistir essa nossa reunião ordinária depois pelo YouTube, Ana Lusa falou que depois do Data Lake, que nós temos Galaxy Lake, é isso? Galaxy Lake. E agora nós Não é temos nem Lake, é Galaxy, tá? Galaxy. Já era, já foi. E agora a gente tem a história genética, como é que chama? Genética quântica. Genética quântica. Gente, é muito Então, conhecimento. A então, professora atrelar quântica, então, algoritmos de inteligência artificial já quânticos, até mesmo para rastrear os que não são quânticos. Ai, não, tecnologia, gente, pelo amor de Deus, eu e o doutor muito Solano bom. juntos não dá, não dá. Muito bom. Gente, essa aula maravilhosa que quem pôde, né, assistir pessoalmente e fazer perguntas realmente se divertiu, porque é muito conhecimento da Ana Lusa. Quem for nos assistir depois pelo YouTube, segue a Ana Lusa nas redes sociais, porque além de ter um conhecimento enciclopédico, a Ana Lusa é uma influencer digital. Todo mundo aqui começou a escrever no chat que acompanha a Ana Lusa e as suas postagens maravilhosas, uma melhor do que a outra. Ana Lusa, queria, em nome da OAB São Paulo, em nome da nossa diretoria, do Oh, nosso presidente Leonardo Sica, nosso vice-presidente Dani Magalhães, agradecer o tempo que você conseguiu dedicar com a gente, entre o Francisco e o Cãozinho, você conseguiu aí dar um jeito e deu é o um show e Creitos. deu uma aula. Então, Ana, se você quiser se despedir do pessoal aqui, nosso muito obrigado, por favor, se despeça. Olha, agradeço mais uma vez, né? Eu confesso, doutor Solano, que eu fiz 2 cursos online de madrugada, eu fiz um curso de TikTok, tá? Por favor, não tirem o TikTok, não derrubem o TikTok, eu morro, porque eu adoro. Nossa, imagina nós com TikTok, a gente ia ter vergonha dos cursos que eu faço, e também fiz um curso de CapCut, e tem mais um outro que eu fiz que eu tenho vergonha, não vou falar, e aí eu me divirto horrores, horrores fazendo fazendo videozinho, agora isso eu escuto também. A Lusa, eu sou contratada eu vou para fazer TikTok em festa. Vamos lá, Ana Lusa. Obrigada, Qual que é a pessoal. sua conta? Qual que é a sua conta no Instagram? Ai, vamos lá. Arroba Ana Lusa Bolivar. Ana Para Lusa que eu. Bolivar. E no TikTok? É só Ana Lusa, mas lá eu não uso muito porque eu edito lá para postar no TikTok.
Excelente. no Lalu, muito Instagram. obrigado. Obrigado a todas e Amei todos. o papo, me diverti muito. Foi passou super rápido, porque você fala muito Muito. bem, temas maravilhosos. Gente, 1º de outubro, primeiro Fórum Valquírias Digitais. Se Valquírias. inscrevam, as vagas estão quase todas ocupadas. Então, um abraço, bom resto de semana para todo mundo, né, Larusa? E até uma próxima. Até mais. Quem sabe a gente faz um quarto seminário LGPD na saúde digital. Estamos esperando, é só Tô você aqui com uma apitar. ideia. Tchau, Excelente. tchau, Tchau, gente. gente. Boa noite.